Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, entrando na sua família, no seu lar, no seu aconchego, no poder do Espírito Santo. Estamos começando o nosso culto de sábado, glorificando a Deus pela vida de cada um que vai estar conosco online, que vão ouvir depois e receber essa mensagem da palavra de Deus. As 5 certezas da primeira epístola do apóstolo João. Vamos então orar a Deus. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e pedimos a sua bênção. Que o Senhor esteja derramando as bênçãos, seja um culto de louvor, de adoração, e a tua mensagem abençoe e edifique a todos que vão ouvi-la. Certo dia, beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Aquelas praias, aquele mar, aquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, aquele sol e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. Seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. Um certo dia, no tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Quem sabia qual foi o mal, o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus que tinha tanto amor. Vitorioso ressuscitou após 3 dias. A
eterno ser e vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso, triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia voltará. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Mais um culto de louvor, honras e glórias ao Senhor. Restaura o seu povo, aleluia, glória a Deus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da terra e do céu, aleluia, glória a Deus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da terra e do céu. Jesus Cristo é o Senhor, dá um mundo novo, nos transforma o coração e restaura o seu povo, aleluia, glória a Deus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da terra e do céu. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da terra e do céu. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da terra e do céu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Bendito seja teu santo nome, Jesus. Bendito seja. Tu és maravilhoso, Senhor. Glórias a ti. Estamos então em mais um dia de louvor a Deus, dia de meditarmos na palavra do Senhor. Nesses tempos de pandemia, muito mais ainda se faz necessário que a gente esteja se alimentando da palavra de Deus. Que a gente possa estar comendo esta palavra, vivendo para esta palavra do Senhor, né? Saúdo a todos que estão conosco e aqueles que também vão ouvir essa mensagem e recebê-la depois. As 5 certezas da primeira epístola de João, capítulo 5, em que nós vamos então refletirmos, meditarmos o que Deus nos ensina, o que Deus nos mostra através da sua palavra. Vamos abrir então a nossa Bíblia, 1 João, primeira epístola de João,
apóstolo, o último apóstolo vivo do Senhor Jesus, no capítulo 5, a partir do versículo 4. Ele diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aí no versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida. Há aqueles que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Lidas estas palavras, nós vemos então que o apóstolo aqui ele tem uma mensagem muito boa, maravilhosa. Mas vamos lá. A maioria das testemunhas oculares de Jesus, vamos dizer assim, a primeira geração, nós estamos aqui beirando o ano 90 a 95, ano em que João vai escrever suas 3 cartas e vai escrever o Apocalipse. A maioria das testemunhas, a primeira geração, vamos dizer assim, do tempo de Jesus, já havia morrido. Então nós tínhamos aqui a segunda e a terceira geração de discípulos. E eles começaram a ter muitas dúvidas. E o pior, além dessas dúvidas, começaram a ser atacados por heresias que tinham 2 ênfases muito grandes e que vocês vão ver que não tem nada de diferente do nosso tempo. A primeira, eles atacavam a realidade do pecado, dizendo que o pecado não existe, dizendo que nada é pecado. E atacando também a Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo não era Deus. E se nós vermos isso, a igreja, né, sempre ela passou por problemas e por situações em que surgem hereges defendendo doutrinas, distorcendo a Escritura, e muitos seguidores eles levam. Infelizmente, é muito fácil para essas pessoas seduzir, porque eles sempre vão criar heresias que atendam alguns desejos da carne. Então o apóstolo João escreve essa epístola entre o ano 90 e 95 para dar certezas aos cristãos dos fundamentos vitais, fundamentais para a nossa fé, para que os seus leitores pudessem distinguir entre a doutrina verdadeira de Jesus Cristo e as heresias e os erros, né? E mais, ele escreve essa carta com a intenção de mostrar verdadeiramente que existe, ele chama de 2 tipos de filhos. Vamos dizer assim, ele divide o mundo em 2 tipos de filhos, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então ele queria mostrar que havia diferença sim, e que existe o pecado e que o pecado ainda continua sendo pecado. João ele vai dar ênfase, ele vai nos fundamentos da fé, para que a gente possa, os cristãos pudessem continuar confiantes na sua fé, imaginando que aquilo não era uma distorção e não havia sido perdido. Quer dizer, no mundo sombrio, se a gente olhar especialmente sombrio hoje, com a pandemia, os pecados, né, a pandemia da Covid-19, ele mostrou que Deus é luz.
No mundo frio, de friezas, ele mostra que Deus traz o calor do seu amor, porque Deus é amor. No mundo moribundo, não só por causa do pecado, mas também as consequências do pecado, das doenças, ele veio nos mostrar que Deus traz a vida. Porque Deus é vida. Jesus é vida. E ele quis mostrar que quando as tristezas, as decepções, os fracassos dessa vida destroem a confiança dos cristãos, essas 5 certezas, elas podem trazer a certeza novamente, de volta, a confiança na mensagem do evangelho do reino de Deus. Não desses evangelhos que nós vemos pregado por aí, especialmente visando arrecadação, visando dinheiro. 1 João foi escrita para acabar com dúvida dos discípulos, para combater heresias que destruíam a fé, para edificar os verdadeiros discípulos. Então, nós vamos compartilhar com os irmãos, com todos aqueles que vão receber essa mensagem, essas 5 certezas, e elas vão estar renovando a fé de todo aquele que ama a Deus sinceramente. A primeira certeza, no capítulo 5, nos versículos 12 e 13. A certeza da vida eterna. Ela faz parte das 7 certezas, né? Aqui ele está dando ênfase em 5 situações que eram fundamentais na vida do cristão, mas não deixa de ser uma das 7 certezas que nós aprendemos do Evangelho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5, 12 e 13. No 2,25 ele escreve, ainda na 1 João, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Vocês imaginam aqui que situação que chegou essa geração de cristãos que já não estavam mais crendo na vida eterna. E ele mostra, ele lembra aqui aquilo que ele ouviu de Jesus, né, quando ele escreveu no Evangelho, em João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, ele, ao dar essa certeza novamente para a igreja, ele quer dizer, a vida eterna que te conheçam é conhecer a Deus. Significa ter um relacionamento íntimo com Deus. Se a gente fosse trazer no linguajar bíblico, é andar com Deus. Aqui, para que isso também aconteça no céu. A vida eterna é não apenas uma vida prolongada, mas é um relacionamento com Deus. É uma vida diferente, por exemplo, do que teve Adão. Adão teve um relacionamento com Deus e logo ele acabou pela rebeldia, pela rebelião. Essa foi uma vida temporária e ele acabou expulso. Quer dizer, Adão não ficou satisfeito com as coisas que tinha e não quis obedecer. A vida eterna, ela é uma existência eterna. Mas um conhecimento profundo com Deus. É um conhecimento perfeito que vai estar cada vez mais e nós vamos ser capacitados a isso hoje no nível, depois que nós tivermos a natureza de Deus, tivermos o corpo semelhante ao corpo de Jesus, da sua ressurreição, aquele corpo que ele ressuscitou e foi glorificado, nós teremos, como fala Romanos, nós seremos feita a imagem de Jesus. Então, novamente, nós teremos condições de ampliar esse nível de conhecimento, porque nós veremos ao Pai como Ele é. A vida eterna é uma correspondência num relacionamento eterno e perfeito. Deus nos amou primeiro, mas nós o amamos. Então, tudo que nós fazemos e é o resultado nesta vida. Quando a gente vê os cristãos mais dedicados à vida material, de coisas que não vão levar dessa vida, a gente vê que Deus não é mais a prioridade. Então, a vida eterna, essa certeza da vida eterna, ela já não está mais na sua vida, não está dentro do seu coração, porque ela é movida apenas por coisas desta vida, da vida terrena, da vida carnal. E, infelizmente, o que se escuta muito por aí é que a aliança com Deus é apenas dinheiro. E a coisa não é por aí. Nós teremos a vida eterna num ambiente em que ela não vai ser quebrada nem pelo pecado da rebelião, nem por qualquer outro tipo de pecado.
e que a vida eterna só é possível através de Jesus Cristo. Então, o apóstolo João lembra aí essa certeza, a certeza da vida eterna. Depois ele nos traz a segunda certeza, nos versículos 14 e 15. Ele diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. A segunda certeza é a certeza da oração respondida. Que coisa maravilhosa! É a certeza da oração respondida. É um incentivo aos cristãos, né, que aprendam as Escrituras. Porque ele fala aqui se lhe pedimos segundo a sua vontade. Porque nós vamos aprendendo a não fazer orações tolas, estúpidas, né, que contrariam a vontade de Deus. Um exemplo de oração estúpida. Senhor, eu quero ganhar na Mega Sena. Senhor, eu quero a mulher daquele irmão para ser minha esposa. Então faz com que ele se divorcie ou que ele morra. Senhor, eu quero que mate aquelas pessoas que me fizeram perder meu emprego. Ah, Senhor. Quer dizer, esse tipo de situação, muitas orações são frutos da carne. Muitas vezes se pede coisas que acabam sendo tropeço na nossa vida. E mais, as nossas orações não podem apenas estarem voltadas para as provisões materiais necessárias. Né? A gente escuta muitos testemunhos, especialmente nas rádios, né? Ouvindo das coisas materiais que receberam. Não que a gente não tenha que glorificar, porque tudo que aquele Deus que nos abençoa, seja no trabalho, aumento de trabalho, aumento de salário, empresa, casa, bens, ele deve ser glorificado. Mas quando isso resume a nossa vida com Deus, significa que nós não temos nada. Porque essas coisas nós não vamos levar nada daqui. Nós temos que focar. Deu problema aí. Deixa eu ver se a internet está com problema. Vocês estão conseguindo acho que caiu.